E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui agora para falar de mais um jogo dessa terça-feira, primeira perna aí, primeiros jogos, né, de oitavas de final da Libertadores 2022. Atlético Paranaense e Libertad. Duas equipes, assim como Boca Juniors e Corinthians, que estiveram no mesmo grupo na primeira fase, já jogaram duas vezes, já se conhecem bastante. No jogo do Paraguai deu Libertad, no jogo da Arena da Baixada deu Atlético Paranaense e o jogo de hoje é em Curitiba. Seguinte, o Libertad perdeu seu principal jogador, né? O Júlio Enciso, jovem de 18 anos, foi comprado pelo Brighton, da Premier League da Inglaterra, foi jogar lá, já saiu há um tempinho, não é mais novidade, já tem mais de um mês que ele deixou a equipe. E eu tô vendo muita gente falando sobre isso e dizendo que o Libertad é uma carne assada, é um time fraco, e não é bem assim. É claro que se a gente comparar parte técnica, o Atlético Paranaense é um time muito melhor do que o Libertad, tecnicamente falando. Inclusive, nessa temporada, foi um bom trabalho de formação do elenco. Acho que o time conseguiu equilibrar melhor o elenco. Não há tanta diferença entre jogadores titulares e reservas. E o bom trabalho que o Filipão vai fazendo vai muito nesse sentido. Ele próprio falou, depois do jogo do final de semana, que ele já pode contar hoje com 18, 20 jogadores, né, que são jogadores confiáveis, e isso vai muito do bom trabalho que foi feito aí de formação do elenco do Furacão. Mas falando um pouquinho mais do Libertad, que também tem um bom elenco, guardadas as devidas proporções, o Libertad tem o melhor elenco do futebol paraguaio. É claro que num confronto direto com o Furacão, talvez isso não signifique tanto. O futebol brasileiro tem um potencial de investimento muito maior, o Atlético Paranaense arrecada muito mais que o Libertad. No Paraguai, o nível técnico, o nível do Campeonato Paraguai não é alto. É um campeonato bem frágil, inclusive, nesse ponto de vista. E o Libertad está sobrando lá. Aí a gente pode falar, mas está sobrando um campeonato fraco. Ok, mas perdeu só 3 jogos da temporada. Alguma coisa de bom está sendo feita e é um time bem organizado. Inclusive, uma equipe que tem desde o ano passado o mesmo treinador, Daniel Garneiro, ex-atacante, é uma referência entre os treinadores do futebol paraguaio. Conquistou agora no final de semana, junto com o Libertad, seu 7º título nacional. O Libertad venceu o Campeonato Apertura, né? Lá no Paraguai é ainda aquele modelo, primeiro semestre Apertura, segundo semestre do Clausura. Então o Libertad venceu mais uma vez, já havia vencido ano passado com o próprio Daniel Garneiro como treinador e perdeu um jogo só. Né? Um campeonato com 12 clubes, todos contra todos em turno e retorno, 22 jogos, né? Ainda tem um para fazer, mas em 21 jogos, ganhou aí com uma rodada de antecedência, perdeu um jogo só para o próprio Cerro Porteño, que ele venceu agora no segundo turno por 1-0, gol do Merlini. O Merlini é um dos jogadores que recentemente ganharam espaço no time do Libertad e que merecem atenção. Além dele, o Melgarejo, experiente jogador que ocupou ali a ponta esquerda com a saída do Júlio Enciso. É uma equipe que varia algumas posições, né? Justamente por ter esse elenco equilibrado. Aí no meio campo, coloquei nessa prévia, aí nesse campinho, uma possível escalação, mas eu queria destacar alguns nomes. Primeiro, a ausência do Boca Negra, zagueiro, lateral, volante, foi campeão da Libertadores de 2016 com a camisa do Atlético Nacional, jogando como lateral, já jogou a Libertadores como volante e hoje é um zagueiro titular dessa equipe do Libertad. Ele sofreu um choque na cabeça nesse jogo contra o Cerro Porteño e está de fora do time. Joga o Barbosa no lugar dele, Vieira e Barbosa devem ser a dupla de zaga. Não muda tanto em termos de nível técnico assim, tá? São jogadores de níveis parecidos. Queria destacar o Espinosa na lateral esquerda, jogador que voltou a ganhar espaço recentemente. O Martin Silva no gol, ex-Vasco, né? Ex-seleção uruguaia, muito conhecido aqui do futebol brasileiro. O Marcelo Dias no meio campo, quem não lembra do Marcelo Dias, titularíssimo daquela lendária seleção chilena de 2 Copas do Mundo, jogador que teve muitas lesões ao longo da carreira e está voltando a ganhar espaço, está voltando a ganhar sequência. É um jogador de ótimo passe, muita visão de jogo no meio campo. E aí do meio para frente costuma dar uma mesclada nesses homens de meio. Às vezes o Ramon Martínez, ex-Galo, entra aí na equipe. E o destaque final lá na frente, ó. Santa Cruz, é ele mesmo, Roque Santa Cruz, 40 anos de idade, ainda é titular e jogando em bom nível pelo Libertad, faz bastante gols, é muito alvo dos cruzamentos, né? O Libertad é um time que é um pouco lento, não é um time tão rápido assim, então ele ataca de 2 formas diferentes. Ou faz a ligação direta para o Santa Cruz,
ganhar a primeira bola pelo alto. E aí o time ir se estabelecendo aos pouquinhos perto da área, mas quase sempre terminando a jogada com um cruzamento, né? E aí explico a segunda parte. Ou a ligação direta, ou a saída com troca de passes curtos. O Marcelo Dias vem sendo um jogador importante nisso, porque distribui muito bem o jogo, mas quase sempre as jogadas sendo terminadas pelos flancos, pelos lados do campo. Uma boa dobra ali entre lateral e ponta é o Melgarejo pelo lado esquerdo com o Espinosa. Pelo lado direito, o Merlini em conjunto com o Pires, ex-lateral de São Paulo. O Pires ataca um pouquinho menos do que o Espinosa, mas quase sempre com cruzamentos direcionados ao Santa Cruz, e as jogadores que vêm de trás entram na área também. É uma equipe bem organizada, um jeito de jogar um pouco rústico, não tem nada assim de sensacional, de fenomenal, mas é um time que, se o Furacão entrar nesse oba-oba de muita gente, que às vezes não está se aprofundando tanto no duelo e está dizendo que são favas contadas, o Furacão pode ter muitos problemas caso encare a partida dessa forma. Filipão é um cara experiente, já foi campeão de Libertadores, já foi semifinalista, chegou longe na competição, então ele pode levar isso aos jogadores, melhor dizendo. Levar essa experiência e esse cuidado que é bom ter em competições como a Libertadores da América. Furacão é favorito, mas não é um jogo tão tranquilo não. E a saída do Júlio Enciso não faz do time do Libertad um time qualquer. Vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil, e a gente vai acompanhar para trazer os detalhes aqui no canal para vocês, beleza? Curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento. E já já a gente volta aí com outros vídeos falando de futebol de uma forma um pouco mais aprofundada. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês.